Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder duas perguntas sobre o tema da interdição ou da curatela, como preferem alguns. A primeira pergunta é de uma jovem chamada Jovelice. Diferente, hein? Diferente, mas bonito, viu, Jovelice? Ela diz assim: Boa tarde. O curador tem direito a receber uma ajuda de custo estipulada pelo juiz? Ótima pergunta, Jovelice. E a resposta é positiva, sim. O, o curador, né, aquela pessoa que exerce a curatela, né, a pessoa nomeada oficialmente, formalmente pelo juiz, tem direito, sim, a receber uma remuneração pelos seus serviços, desde que o interditado, né, o curatelado possa pagar, né, desde que o interditado tenha renda, tenha bens que sejam bastantes para arcar com esses custos. O que na prática torna essa ocorrência, né, do curador ser indenizado, ser pago pelos serviços que ele presta, na verdade, muito raro, porque, pelo menos pela minha experiência, tá certo que eu trabalhei na Defensoria Pública e quase todos os meus assistidos eram pessoas muito pobres. Então, pela minha experiência, eu nunca lidei com um caso e também pelo que eu convivi, né, na justiça, no Poder Judiciário, eu atuei como curador especial em muitos processos de interdição e eu nunca, desculpe, eu nunca lidei na prática com um caso em que o interditado tivesse renda o bastante para pagar pelos serviços de um curador. Mas legalmente é sim possível. Agora, o Jovelice, veja, não sei se isso passou pela sua cabeça o que eu vou falar agora, mas deixar bem claro, tá? Não existe assim um direito previdenciário, tá? Um benefício previdenciário a favor do curador. Isso não existe. O Estado, né, a previdência não paga um benefício para aquela pessoa que cuida de outra, tá? Não existe, pelo menos por enquanto, não existe esse benefício, tá? Então, a lei permite o pagamento, como eu disse, de uma remuneração, mas desde que, como eu expliquei, o interditando tenha renda e bens que sejam bastantes para pagar essa remuneração sem prejuízo, né? Sem prejuízo do próprio sustento, sem prejuízo das despesas necessárias para a sua manutenção, tá? Então, não há na lei uma previsão de pagamento de um benefício previdenciário para o curador. Eu até entendo essa preocupação, afinal de contas, né, o curador, ele às vezes tem que abrir mão da própria vida, né, para cuidar do interditado, né? Eu tenho aqui no meu canal muitas pessoas que narram aí a experiência da pessoa ter que abrir mão, muitas vezes, de tudo, né, da sua vida para poder cuidar de alguém que está interditado, alguém que está doente, alguém da família. Então eu até entendo a preocupação, mas não se é isso que você quis dizer com a sua pergunta, viu, Jovelice? Não é possível, não há essa possibilidade, pelo menos por enquanto, tá? Um outro detalhe que eu acho que eu tenho que registrar aqui é que o curador, além do direito eventual, né, de uma remuneração, ele tem direito de ser indenizado por todas as despesas, né, por todos os custos que ele tiver no cuidado do interditado. Então, se ele eventualmente tem que se locomover, levar no médico, faltar no trabalho, gastar dinheiro com gasolina, com transporte, se ele tem despesas que advêm daquela função, né, daquela obrigação que ele assumiu perante ali o interditado, ele tem o direito de ser indenizado de todas estas despesas. A segunda pergunta é também de uma jovem, de uma moça de nome Alexia. Também um nome muito bonito, diferente, bonito. Ela diz assim: Boa noite. A minha mãe tem a curatela do irmão dela que tem paralisia cerebral. Que pena, hein? E cuida dele desde o momento em
em que sua mãe não pôde mais. Há 5 anos tem a curatela após o falecimento da mãe. Nenhum dos irmãos ajuda com as despesas médicas, hospital, e agora estamos reformando a casa dele para atender às necessidades de atendimento domiciliar. Em caso de falecimento, os irmãos têm direito ao imóvel? E quais medidas tomar? Podemos pedir indenização? Alexia, ótima pergunta. E eu entendo a sua preocupação. Na verdade, eu já atendi muitas pessoas, seja aqui no meu canal respondendo perguntas, ou mesmo lá na Defensoria Pública, no tempo em que eu fui, né, defensor público do Estado de São Paulo, muitas pessoas que têm essa ideia. Porque como eu disse para a jovem anterior, Jovelice, muitas vezes, né, o curador ele abre mão de uma série de coisas para cuidar do interditado, né? Olha como esse caso aqui é apontado pela Alexia. Com certeza a mãe dela deve ter assim um trabalho imenso para cuidar do irmão. Então assim, e a pessoa passa às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, passa uma vida cuidando do interditado. E a pessoa pensa que, naturalmente, na cabeça dela, ela tem mais direitos em relação à sucessão. Principalmente quando o interditado é os pais, né? Um dos pais, a mãe ou o pai, a pessoa pensa, não, cuidei da minha mãe durante tanto tempo, então quando ela morrer, a casa é minha. Então esse é um pensamento muito comum. Muita gente tem essa falsa percepção. Veja, não há nada na lei sobre isso. Então não é porque a sua mãe está cuidando do irmão dela que ela tem mais direito em relação aos bens que eventualmente o seu tio, né, o irmão dela, vai deixar do que os outros irmãos. Não há nenhuma preferência, não há previsto na lei nenhum benefício. Eu aqui, viu, Alex, não estou dizendo que é certo ou que é errado. Não estou dizendo isso. Não estou aqui fazendo um juízo de valor. Estou apenas te informando e informando a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo que você cuidar dos pais, você cuidar do seu irmão, você cuidar de um filho, enfim, você cuidar de uma pessoa, não lhe dá um direito maior em relação aos bens dessa pessoa. Então, por exemplo, a sua mãe vai ter os mesmos direitos do que os irmãos, eventualmente, dela, que não fazem nada, nada, absolutamente nada pelo interditado. Os mesmos direitos. Não há nenhum benefício, a não ser que em vida essa pessoa que é ajudada fizesse um testamento. Mas no caso de uma pessoa interditada, por exemplo, normalmente ela perde a capacidade, né, de fazer um testamento. Porque normalmente a interdição tem a ver com o quê? Com problemas mentais, né? Então a pessoa perde a capacidade, perde a disposição para dispor a respeito dos seus bens. Então, assim, é uma coisa que até parece meio injusta. Na vida real, muitas vezes, os irmãos, os outros parentes até são bons, reconhecem que eu já vi isso acontecer várias vezes, já me procuraram, falaram, doutor, como é que a gente faz? A gente quer deixar a nossa parte para a nossa irmã, porque a nossa irmã cuidou da nossa mãe, cuidou do nosso pai, ela se sacrificou, fez tanto, a gente quer deixar. Então, assim, é possível esses outros irmãos, né, os seus tios, até doarem, se eles quiserem. Eles podem até doar, fazer uma doação da parte deles, renunciar à herança, eventualmente a ser deixada pelo interditado. Mas assim, vai ser o quê? Um gesto de amor, um gesto de reconhecimento, um gesto voluntário. Não é um direito. Não está previsto na lei. Então, ser bom, cuidar da mãe, do pai, não aumenta os seus direitos em relação à herança. Isso é muito importante, fica bem claro, tá? A nossa legislação não favorece, não acata essa possibilidade. Mesmo porque eu acho que na prática ia ser impossível de realmente disciplinar isso. Mas independente, o que eu acho que a mensagem que eu quero passar aqui é: você está cuidando da sua mãe, você está cuidando de um parente, da sua avó, etc. Isso não lhe dá um direito maior de herança, de forma nenhuma. A segunda parte aqui da pergunta da Alex, ela está
perguntando a respeito das obras, né? Eles estão fazendo obras lá. Essas obras, viu, Alexa, deveriam ser feitas com o dinheiro do próprio interditado, se é que ele tem esse dinheiro, né? Se vocês estão colocando o dinheiro próprio de vocês, aí vai depender de quais são essas obras. Se essas obras favorecem apenas e tão somente o interditado, se elas não valorizam o bem, se elas não conservam o imóvel do interditado, não há possibilidade de conseguir indenização dos outros herdeiros. Não há essa possibilidade. Só há aí um direito de indenização caso essas obras tornem o imóvel melhor de alguma forma, né? Então, assim, valorizem o imóvel. Vamos dizer que vocês construam, por exemplo, um quarto a mais. Então, isso aumenta o valor do imóvel, né? Então, essa indenização por benfeitorias vai depender da natureza dessas benfeitorias. Mas, por exemplo, se vocês abriram uma parede só para facilitar o transporte, por exemplo, isso não aumenta o valor do imóvel, às vezes até desvaloriza, dependendo de como for feita a obra, né? Às vezes até desvaloriza. Então, esses gastos vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês não são obrigados a fazer. Mas se vocês o fizerem, eventualmente, dependendo da natureza das obras, vocês podem até ter que pagar, eventualmente, depois para os outros herdeiros. Vocês podem ter que indenizar. Vamos dizer que vocês façam obras aí que diminuam o valor do imóvel, que prejudiquem o valor do imóvel. Então, ao invés de receber alguma coisa, vocês podem ter que eventualmente pagar por obras que vieram a diminuir o valor do imóvel. Tá bom? É isso. Eu espero ter esclarecido os assuntos ligados a essas duas perguntas. Se ficou alguma dúvida, né, das pessoas da Alexia e da Jovelice, se ficou alguma dúvida, deixem no comentários e também, né, de todos que estão aí me assistindo, deixe aqui no comentário. Se você quiser também, né, você que está me assistindo, quiser compartilhar a sua experiência, sempre tem assim histórias tão humanas ligadas a esses temas, deixe também aqui nos comentários para que todos nós, né, possamos aprender e entender como essas coisas funcionam. Quero aproveitar a oportunidade, como faço em todos os vídeos, para pedir o seu apoio, o apoio de todos que estão me assistindo ao meu canal. Faça isso, deixando o seu like nesse vídeo, isso ajuda muito na divulgação junto do YouTube, se inscrevendo aqui no meu canal e compartilhando este vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.